Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 23 de maio. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e continuar ajudando a gente a crescer aqui nessa plataforma. Começamos às 3h30 da tarde no Campeonato do Egito, aonde o líder Al-Ahly enfrenta o EMP dentro de casa com uma cotação de 1,32. Tem algumas peculiaridades nesse jogo, além obviamente do grande favoritismo do Al-Ahly. O Al-Ahly se classificou para a final da Liga dos Campeões Africana, vai enfrentar o Wydad Casablanca, que eliminou o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Se eu não me engano, já tem até data definida para essas partidas, mas essa participação do Al-Ahly na Liga dos Campeões Africanas fez com que a equipe ficasse para trás em relação ao número de jogos, né? Então a gente consegue ver que o principal adversário do Al-Ahly, que está com um nome antigo ainda aqui de Coca-Cola, que chama Future FC, ele tem 27 partidas e o Al-Ahly tem 21 partidas e ainda assim o Al-Ahly tem 2 pontos na frente. Então isso quer dizer que, se acontecer o natural, que é o Al-Ahly vencer a maioria dos seus 6 jogos que ele tem para fazer para poder igualar o time do Future FC, provavelmente o Al-Ahly vai disparar na liderança aqui e quase que garantir o título antecipado, né? Porém, para isso acontecer, ele tem que vencer os jogos que estão atrasados. Então, nada mais justo do que a gente olhar com carinho esse jogo aqui do Al-Ahly contra o EMP. O que pode ter de dificuldade talvez seja um cansaço, né? O Al-Ahly venceu no placar agregado 4-0 o Esperance Tunis, da Tunísia, e talvez poupar alguns jogadores, sabendo que tem muitos jogos atrasados para conseguir aumentar a sua vantagem para o Future, mas mesmo assim a gente pode ter um Al-Ahly dentro de casa com apoio da torcida bastante motivado. Então a minha primeira opção de trabalho por aqui é esse jogo às 3h30. A gente pode conferir aqui os dados, o Al-Ahly é muito superior dentro de casa, bem mais vitórias, porém a equipe do EMP sai na frente fora de casa com muita frequência, tá? Isso aqui me assusta um pouco, é uma equipe que falha pouco em marcar, porém tem sofrido bastante gol. O Al-Ahly é muito bom time defensivo, tomou 4 gols apenas em 12 jogos, então por mais que o adversário tenha costume de sair na frente, ele vai ter que cortar um dobrado para poder fazer gol no Al-Ahly, mesmo assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro tempo, eu tenho um Al-Ahly superior no número de vitórias, com menos derrotas, pouquíssimos gols sofridos, porém, ofensivamente falando, em número de gols marcados, as duas equipes são bem parecidas. No segundo tempo eu tenho uma superioridade bem maior do Al-Ahly, por mais que o número de vitórias tenha caído um pouco, o número de gols marcados é maior e o número de gols sofridos é bem menor e o número de derrotas do adversário é muito grande, tá? O Al-Ahly tem bons números marcados de gol de cabeça e o time do EMP é uma equipe que sofre bastante nesse fundamento. Se você é trader e pretende trabalhar aqui esse jogo ao vivo em uma bolsa esportiva, você pode, obviamente, ficar de olho aproveitando esse bom desempenho defensivo do Al-Ahly para poder buscar uma imposição da equipe dentro de casa, empurrando o adversário para trás para poder buscar talvez esse back favorito no primeiro tempo, ou seja, estar a favor do Al-Ahly, né, para não ficar falando também uma linguagem tão complicada nesse primeiro tempo, aproveitando um momento de muita pressão onde o mercado costuma ficar estabilizado. Se você é punter, eu gosto de pensar nessa vitória do Al-Ahly e só, tá? Eu não vou te indicar aqui mercado de gols, até porque o Al-Ahly não é assim essa equipe que fica goleando todo mundo, né? Tem um excelente saldo, mas acaba tendo uma média ali de 2 gols por jogo apenas e tem uma defesa muito sólida, né? A defesa menos vazada da competição. Então, se você puder assistir talvez um pouquinho do primeiro tempo para saber se o Al-Ahly está com o time titular, se ele está levando esse jogo tão a sério, se ele não está poupando ninguém por conta do cansaço da Liga dos Campeões, tudo bem. Mas se não puder também, eu já vejo o valor nessa cotação da vitória do Al-Ahly aqui, próximo de 1,32, lembrando que o EMP não briga por nada nesse campeonato, nem contra o rebaixamento, na minha opinião, nem para subir. Então pode ser uma boa oportunidade para buscar essa vitória aqui do favorito. Às 19 horas na Libertadores da América, mais um confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O primeiro jogo na casa do Furacão, na Arena da Baixada, 2-1 para o Furacão, e isso deixou o Atlético Mineiro numa situação não tão confortável no grupo. Se a gente olhar com mais detalhe aqui o grupo G, a gente vai ver o Atlético Paranaense isolado com 7 pontos na liderança, o Alianza Lima, que joga contra o Libertad em casa, com 4 pontos, e o Atlético Mineiro com 3 pontos. Precisa muito da vitória a equipe do Galo, pensando em classificação, pensando que ainda vai ter que enfrentar o Libertad no Paraguai e também vai ter que enfrentar novamente o Alianza Lima. É muito importante que o Galo vença essa partida contra o Atlético Paranaense. O mercado bastante enviesado aqui no Galo. A gente pode utilizar um pouco das estatísticas de Brasileirão dessas duas equipes, mas eu acho que é muito recente
em questão de números, e é muito complicado você definir como as equipes vão de fato levar a esse jogo, porque eu tenho, por exemplo, no Brasileirão a expectativa de que o Atlético Paranaense não vai tão bem assim fora de casa, venceu o Internacional, mas teve dificuldades contra o Bragantino. O Atlético Mineiro, dentro de casa, eu não posso levar só a ferro e fogo também a Libertadores, porque a equipe não teve tão bons resultados assim na Libertadores em casa, inclusive conseguiu ter um resultado ruim contra o Libertad, onde era esperado uma vitória, e também não posso olhar só para o Brasileirão. Então, em relação a números, eu prefiro deixar um pouco de lado, tá? Acho que esse jogo aqui envolve muito mais momento, pressão, apoio da torcida, assim como foi na Arena da Baixada, a torcida do CAP fazendo uma festa danada. Imagino que aqui na Casa do Galo a torcida também vai abraçar a equipe e vai fazer um caldeirão aqui para poder prejudicar, né? Pelo menos para criar um ambiente mais hostil aqui para o time do Atlético Paranaense, para o Galo tentar vencer esse jogo. E eu tô muito nessa vibe, tá? De tentar buscar essa pressão, essa imposição que o Galo deve fazer dentro de casa. Então eu, como trader, eu venho um pouco mais enviesado para tentar buscar alguma coisa a favor do Galo, tá? Principalmente no primeiro tempo. Se o Galo me apresentar uma imposição muito grande para cima do CAP, uma pressão pós-perda muito grande, eu posso tentar trabalhar talvez esse layer para a equipe em campo no Atlético Paranaense, ou até mesmo, dependendo do nível de domínio, até um possível back Galo. Qualquer coisa distante disso, qualquer coisa parecida com o Atlético Paranaense aproveitando muito os contra-ataques, ou o Atlético Paranaense também brigando pela bola, e aí o Galo não conseguindo se impor, eu vou ficar de fora do mercado, tá? Mas eu venho um pouquinho enviesado para tentar buscar essa necessidade do Atlético Mineiro, porque para o Atlético Paranaense, por mais que vencer seja sempre a obrigação de um clube, né? O empate não é um resultado ruim, porque você mantém um adversário seu na mesma distância que a sua, né? O Atlético Paranaense tem 7, o Galo tem 3, o Atlético Paranaense iria a 8, o Galo iria a 4, então você mantém uma distância considerável para um rival muito forte na fase de grupo. Então eu acredito que o Atlético Paranaense pode sim pensar num empate por aqui, mesmo que em algum momento do jogo venha para cima, mas o empate não é um resultado ruim. Já para o Galo, empatar aqui é um péssimo resultado. Então, sim, eu imagino que o Galo venha com uma força um pouco maior e venha tentar buscar esses momentos de superioridade para estar a favor do mercado. Se você é punter, se você vai trabalhar numa casa de aposta aqui, eu gosto muito de pensar nesse empate anula do Galo, pela necessidade do time do Atlético Mineiro em vencer e talvez pelo resultado de empate não ser tão ruim assim para o Atlético Paranaense. Então, caso o Galo não consiga furar uma defesa ou sair atrás e tenha que recuperar, talvez o empate anula seja um pouco mais seguro, tá? Eu vejo o Galo vencendo esse jogo, eu vejo uma possibilidade do Atlético Mineiro vencer esse jogo, mas pelo nervosismo eu gosto um pouco mais desse empate anula. Às 21h30 na Copa Sul-Americana, o semifinalista do ano passado, o São Paulo, perdeu a final para o Independiente del Valle, enfrenta o Puerto Cabello, acho que é assim que pronuncia esse time. O São Paulo é líder isolado do grupo, que tem Tigres e Deportivo Tolima. Na Sul-Americana, o primeiro colocado passa direto para as oitavas de final e o segundo colocado faz um play-off com as equipes que descem em terceiro lugar da Libertadores. É muito parecido com Liga dos Campeões Europa League ou Europa League Conference League. A gente já conversou muito sobre isso esse ano, né? Nas definições de confronto. Então eu acredito que seja muito importante para o São Paulo manter um 100% de aproveitamento contra uma equipe que não venceu nenhuma partida, são 3 derrotas em 3 jogos, nenhum gol marcado, 7 gols sofridos. Imagino que o São Paulo venha aqui para buscar essa vitória. O Dorival encaixou muito bem nessa equipe do São Paulo, conseguiu colocar vários jogadores que não estavam rendendo para jogar. O time tem um bom toque de bola, domina muito bem o jogo e consegue se adaptar, consegue propor e consegue contra-atacar. Mostrou isso nesse jogo contra o Vasco, tá? Então eu gosto muito de pensar nessa vitória do São Paulo. A gente pode utilizar um pouco do PDF de apoio, mas percebam que os números aqui vão enviesar a gente ao contrário. O time do Porto Cabello vai muito bem na Venezuela, pelo menos nesse início de temporada, com 5 vitórias em 6 jogos. E o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, teve vários empates, né? A gente pegar os últimos jogos do São Paulo, empatou com o Corinthians, com o Fortaleza e com o Curitiba. Então fica parecendo que o São Paulo não tá numa excelente fase. Ao contrário, tá? O São Paulo tá invicto a vários jogos. Então eu acho que utilizar números aqui podem enviesar a gente de uma maneira negativa. Se você é trader assim como eu, vai trabalhar numa bolsa esportiva, eu gosto muito de pensar nesse back favorito no São Paulo, se ele vier com esse intuito de vencer o jogo. É líder do grupo, precisa vencer, mas tem 90 minutos para vencer o jogo. Não precisa empurrar o Porto Cabello dentro de casa com todas as forças desde o início. Porém, se eu fizer, eu quero estar a favor do São Paulo. Quero buscar esse momento de maior superioridade possível do São Paulo no jogo.
tá? Se eu entender que o São Paulo vai deixar para o segundo tempo, aí eu prefiro ficar de fora. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nessa vitória seca do São Paulo. Acho que nem o empate anula valeria a pena aqui, porque a discrepância dos times é muito grande. O Porto Cabello na competição não venceu nenhuma, perdeu 3 partidas seguidas, não conseguiu marcar nenhum gol. O São Paulo é líder e se não vencer pode acabar perdendo a liderança aqui para o concorrente, porque se eu te indicasse um empate anula, você ia ter uma cotação extremamente esmagada, que eu não vejo tanto valor. Então eu olharia com mais carinho aqui para essa vitória do São Paulo no live, se não quiser pegar no pré-live, tentar pegar um pouco ali no meio do primeiro tempo, ou quando o São Paulo demonstrar que ligou, né, que está ativo. Para mim, é um jogo onde o São Paulo pode vencer se colocar a bola no chão até com uma determinada facilidade. Nos jogos extras dessa terça-feira, começamos às 2h30 da tarde no jogo do Campeonato Espanhol entre Real Sociedad e Almeria. O Real Sociedad briga aqui para confirmar sua vaga na Liga dos Campeões da temporada que vem. O último jogo do Real Sociedad foi até o Camp Nou e deu um belo de um carimbo na faixa de campeão do Barcelona, vencendo por 2-1. Chegou a 65 pontos. Se vencer esse jogo contra o Almeria, iria a 68 pontos, e aí o Villarreal, que tem 35 partidas e 60 pontos, teria apenas 9 pontos em disputa para poder tirar essa vantagem, seria muito complicado, tá? Então, não é certo dizer, mas é praticamente uma certeza de que se o Real Sociedad vencer esse jogo contra o Almeria, muito provavelmente ele vai estar na próxima Liga dos Campeões. Porém, para o Almeria ainda vale talvez uma tentativa de ficar cada vez mais longe do rebaixamento, né? A distância do Almeria para o primeiro dentro da zona de rebaixamento, o Valladolid, que joga contra o Barcelona, a gente já vai falar disso, é de 4 pontos, então ainda existe uma chance real do Almeria cair, e dependendo do comportamento que o Almeria colocar dentro de campo, a gente pode ter uma opção de trabalho. Por exemplo, se você é trader, se você tem um Almeria pensando no empate, pensando em pontuar fora de casa, você pode ter uma boa oportunidade para trabalhar um back ao Real Sociedad. Agora, se você tem um Almeria um pouco mais agressivo, tentando também pontuar, pode ser um jogo mais indicado para trabalhar talvez até 2 gols por aqui. Lembrando que a necessidade de vitória das duas equipes pode fazer com que o time que está atrás do placar se exponha, mas a equipe que esteja na frente, ela pode se acomodar. Então toma um pouco de cuidado em relação a cenários de gols assim muito avançados. No Campeonato da Arábia Saudita, novamente, as duas equipes que brigam pelo campeonato, o Al Ittihad e o Al Nassr. O Al Ittihad joga com o último colocado, Al Baten. É o último? Exatamente, é o último colocado. Então eu tenho aqui 27 jogos do Al Ittihad com 19 vitórias e apenas 5 vitórias do Al Baten ou Al Baten. Dentro de casa o Al Ittihad venceu 10 das 13 partidas que disputou e fora de casa o Al Baten não venceu nenhum jogo em 13 partidas. É muito provável que o Al Ittihad vença por aqui, porém com essa cotação esmagada, você pode olhar talvez a vitória no primeiro tempo ou até um handicap negativo para o Al Ittihad. Imagino que não seja nessa rodada que o Al Nassr vai conseguir ultrapassar o Al Ittihad, se é que isso vai acontecer, né? Que o Al Ittihad é um time que se mostrou já muito forte. Também às 15h30 o Al Nassr enfrenta o Al Shabab, e aqui já é mais complicado, porque o Al Shabab é o terceiro colocado. Então não chega a ser um confronto direto, porque a distância dos dois é 7 pontos, muito difícil o Al Shabab chegar para disputar esse título, porém é um adversário muito cascudo, que como visitante o Al Shabab perdeu apenas 4 partidas. Então não vai ser uma tarefa fácil se você quiser buscar essa vitória do time do Cristiano, talvez com empate anula, que seja um pouco mais seguro, mas não duvido que a gente possa ter o Al Nassr se complicando, tomando gols por aqui também. Tá? Então é muito bom saber o nível do adversário. Às 17 horas, o Valladolid, o time do Ronaldo Fenômeno, enfrenta um Barcelona já campeão. Aqui eu não sei se vai ser um time completamente alternativo do Barcelona, né? Um time de férias, né? Dando oportunidade para alguém da base, dando oportunidade para quem não vinha jogando com regularidade. Talvez possa ser uma oportunidade para o Valladolid somar 3 pontos. Então a dica que eu te dou por aqui é tomar cuidado para não criar viés no escudo do Barcelona, porque o Barcelona muito provavelmente vai dar férias para os seus jogadores, uma maioria ou alguns, né? E se não der férias para ninguém nesse momento, muito provavelmente a equipe não vai estar tão focada. Porém, o Valladolid não está na zona de rebaixamento à toa. Então não é também porque o Barcelona não está tão focado que o Valladolid já venceu o jogo. Então muito cuidado, tá? Para mim, o melhor cenário para se assistir esse jogo é ao vivo, porque aqui no ao vivo você vai conseguir identificar se o Barcelona de fato está desfocado para trabalhar alguma coisa contra o Barcelona, se você é trade, e se você vai perceber que o Valladolid, mesmo contra um
time possivelmente desfocado, não está conseguindo ter força, e aí pode ser um jogo também para alguma coisa contra o Valladolid, tá? Muito cuidado na hora de criar viés por aqui, eu acho que o live é o melhor cenário. E para fechar, 2 jogos aqui de competições sul-americanas, nós temos o Goiás enfrentando o Universitário do Peru. O Goiás dentro de casa tem se mostrado uma equipe muito chata de ser batida, é o segundo colocado do grupo, se vencer assume a liderança, né, porque é um confronto direto, e eu gosto muito de se pensar nesse empate anula do Goiás, ou até mesmo uma dupla chance do Goiás, tá? Acho que dentro de casa, o Universitário, como é líder do grupo, deve vir aqui para tentar buscar um empate, e o Goiás pode aproveitar para vencer esse jogo, tá bom? E o América Mineiro não anda bem das pernas no Campeonato Brasileiro, também não anda muito bem das pernas aqui na Sul-Americana, mas tem uma oportunidade muito boa de tentar vencer a equipe do Defensa e Justiça e até, quem sabe, assumir a liderança do grupo, tá? Eu gosto de pensar nessa vitória do América. Porém, o América é um time defensivamente muito desorganizado ainda, tem tomado muitos gols, tá? Então, se você quiser olhar o mercado de over 1,5, talvez, ou até talvez um 2,5, pode ser interessante. Mas eu gosto de pensar nesse empate anula do América por aqui, beleza? Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus e até quarta-feira.